Deixamos tudo, Pai, diante de Ti, Senhor Jesus. Aleluia. Que você possa olhar para o nosso Deus. Que você possa olhar para dentro do teu coração e dizer assim: eu corro para Ti, Senhor. Eu corro para a Tua presença. Eu corro para o centro da Tua vontade. Nós Te louvamos, Deus. Nós Te bendizemos o Teu santo nome. Porque Tu és maravilhoso. Porque Tu és bom. E a Tua misericórdia, Pai, dura para sempre. E para sempre nós queremos entronizar a Tua presença, o Teu cabode, o peso da Tua glória, a Tua majestade. Nessa noite, Pai, nós abrimos o nosso coração, nós abrimos o nosso entendimento, Deus, para ser ministrado por Tua presença, pelo Teu Espírito Santo de Deus. Nós Te louvamos, Pai. Nós Te bendizemos o Teu santo nome. Aleluia. Graça e paz, queridos. Graça e paz. Podemos assentar em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que você abra a tua Bíblia na carta de Paulo, a 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, 15 e 16. Há dias eu venho pensando sobre esses versículos e buscando de Deus o entendimento, o motivo de Paulo escrever essas palavras à igreja de Corinto. E eu quero compartilhar com vocês hoje um pouquinho desta palavra. E o versículo 14 diz assim: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, por nosso intermédio. Exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte. Para aqueles, a fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Queridos, eu quero falar um pouquinho hoje a respeito do bom perfume de Cristo. E quando Paulo ele se dirige à igreja de Corinto, ele fala sobre pertencimento. Eu quero que você hoje, nesta noite, olhe para você e diga assim: pertencimento. A segunda frase é: a quem você pertence. Muitos sabem que, muito brevemente, eu comecei, a minha filha diz que é um hobby.
Mas é um hobby que começa a acontecer na fase madura, na fase adulta, né? Depois dos 45. E até essa semana ela fez um TikTok mostrando as minhas abelhas. As minhas abelhas sem ferrão. Tá? E nesse processo, obviamente que eu fui buscar a conhecer a respeito de abelha. Você não começa a mexer com algo sem entender como aquilo funciona. E quando você vai um pouquinho mais além, você quer compreender como aquela colônia funciona. Qual é o princípio daquilo, desse inseto, que a gente conhece como abelha e que a gente gosta muito de usufruir daquilo que ela produz, que é o mel. É interessante algumas coisas, então eu fui observando após a leitura, o conhecimento de como funciona uma colônia. Quando a gente fala de colônia, a gente tem, por exemplo, aqui próximo a Curitiba, a colônia Hoheitsmarsum, a gente sabe que é de alemães. E outras colônias, nós estamos em um bairro que é considerado italiano, de italianos e de ucranianos e assim sucessivamente. Mas quando a gente fala de colônia, isso indica uma origem, isso indica uma cultura, né? E existe o pertencimento, ou seja, eu pertenço a tal colônia. Está falando de originalidade. Está falando de pertencimento. E quando eu fui pesquisar a respeito das abelhas sem ferrão, e até ela tem uns nomes bastante aportuguesado, né? Tetragonística e malipona. Você fala, o que é isso? A mais conhecido como Jataí. Você já conhece. Manda saia, você conheço. Mas tem uns nomes esquisitos cientificamente. Mas quando você conhece a estrutura, é muito interessante, você quando se volta para a palavra, e foi quando o Senhor começou a ministrar o meu coração. E obviamente que na parte da tarde, quando aquece, é quando elas ficam mais ativas. E em um desses domingos, eu peguei a minha taça de café, peguei a minha cadeira, coloquei lá fora e fiquei a observá-las. E são garrafas de café que vão embora. E eu fico a observar. E nessa observação, algo assim me chamou muita atenção e eu chamei a Tânia para ela observar, para ela ver o que eu estava vendo. É tão interessante que as abelhas têm um desenho igualitário, característico, são iguais. Diferente de nós, que uns mais tipo Pablo, magrinho, alto. Uns são mais fofinhos, né, Cícero? Outros são, não é eu, outros são mais altos, outros baixos. As abelhas, elas têm uma característica peculiar, elas são idênticas fisicamente. E é interessante que as abelhas, elas têm uma espécie de Waze, GPS, de localização. Elas, quando saem das suas casas pela manhã, elas saem virado de frente para casa. Ou seja, ela sai em ré. E ela meio que fotografa aonde está a sua casa. E todo o terreno à sua volta, ela fixa a árvore, os objetos. Portanto, não mexa naquilo.
Porque se você mexer, elas se perdem. Eu fiz o teste. 0,5 metro é o suficiente para se perder. Fica apavoradas. Segunda coisa, elas estabelecem turnos. Existem as campeiras, aquelas que vão ao campo, que tem uma característica peculiar, ela tem um tempo de vida encurtado devido ao seu esforço para ir ao campo. Existem as operárias que ficam construindo internamente. E existem os zangões, que é o que fertiliza, e só serve somente para isso, para fertilizar a rainha. Então existe toda uma estrutura. E os guardiões, existem os intercessores. E sobre os intercessores foi o que me chamou a atenção. Na parte da manhã, eles ficam próximo à entrada. Aliás, sempre eles estão na entrada. Quando eu chego à noite, eu pego o meu celular, eu vou lá olhar quem é que está de vigia. Você pode sair meia-noite e ir lá observar. Existem 4 que ficam de vigia. Sempre. Ok. Porque é um tempo de escuridão, de trevas, de risco. É eles que sinalizam a temperatura externa. E se a temperatura baixa de 15, ele já anuncia às operárias, fecha a porta. E elas fecham a porta, eu observei. Elas vêm com cera e em meia hora ela fecha a porta. E deixa somente um orifício pequeníssimo para a entrada de oxigênio. E eles continuam na porta. Ao amanhecer, a temperatura passa de 23 graus, então as operárias começam a sair. E os guardiões ficam do lado da entrada, para o lado de fora, fixo, paradinho, e elas estão saindo. Mas o que me chamou a atenção é quando elas voltam do campo. Quando elas começam a voltar, você sabe o que acontece com os guardiões? Eles saem da posição de espera e eles começam a voar próximo à entrada. E eles ficam apontados, a entrada está nessa posição, eles ficam ao contrário. 4 de um lado, 4 de outro, e fica revezando. E fica observando quem entra. Como eu não sei como que elas veem, depois eu fui entender que não é pelo que vê, mas é pelo que sente. Eles ficam, os guardiões da porta de entrada, ficam voando, sentindo o cheiro. Quando o vento muda, eles trocam de posição, porque eles têm que ficar ao favor do vento, porque eles querem sentir o cheiro de quem entra. E de vez em quando, vem uma abelha que deve pertencer a uma outra colônia, que vem junto com as campeiras. Adivinha o que acontece com aqueles guardiões? Eles não permitem que adentre, porque eles exalam um outro cheiro, que não é o cheiro daquela colônia. E hoje estava bem frio, eu cheguei lá, vi umas 5 abelhas no chão, falei, mas o que está acontecendo? Eu falei, mas a abelha parece estar um pouquinho diferente, ela é mais curtinha. De repente eu vi outra sendo jogada para fora. Ou seja, conseguiu entrar, porque está frio,
Mas logo eles identificaram que ela não pertence àquela colônia e botaram para fora. Você que morre no frio. Mas mais interessante é o processo de reprodução dessas abelhas. A rainha reina absoluta naquele território. E todos obedecem o comando da rainha. Produza mais mel, não produza mais. Descansem, trabalhem. Mas todos daquela colônia exalam o cheiro daquela rainha. E só existe uma coisa que retira o cheiro daquela colônia: cebola. E eu estou preparando uma mensagem de 4 características de um crente cebola. Quando você quer misturar 2 colônias, você tem que colocar cebola 10 minutos em cada colônia. Depois dos 10 minutos você pode misturar, porque elas perdem o cheiro. Elas resetam o olfato e depois elas sentem o cheiro único. Mas o mais importante, interessante, é o processo de reprodução. A rainha, ela, por volta e meia, ela, na sua postura, ela sempre produz campeira, ou zangão, e pouquíssimas realeiras, que são novas rainhas. E essas rainhas, elas nascem, começa o seu processo de vida, e a rainha já fica de olho. E quando o enxame é forte, quando a colônia é grande, ela prepara essa rainha para alçar voo juntamente com as outras matrizes para se formar um novo lar. Portanto, se o enxame começa a ficar fraco, ela simplesmente chuta essas princesas para fora para que ela morra. Então, 4 vezes por ano, em média, no verão, elas soltam enxames. Mas como se dá esse processo? Essas princesas, que no futuro breve será a rainha da sua colônia, e somente da sua colônia, ela sai e se envolve com os zangões. Quando ela volta para casa, a rainha fala: "Ih, você aprontou. Então, vamos preparar para que você decida o lugar que você vai morar." E as campeiras saem procurar local. É a hora que o pastor Ruberley arma as iscas. Prepara um local para elas. Porque ela sai procurar locais, madeiras, buracos, para criar, para formar o seu novo lar. E por 2 meses, aquela rainha, aquela princesa que saiu juntamente com alguns campeiros, elas voltam a casa e levam cera, mel, própolis, alimento, por 2 meses. Esse é o período que a princesa leva para começar a fecundar. E quando ela começa a fecundar, ela começa a exalar um cheiro que é próprio dela. E aqueles campeiros que convivem com ela, adivinha o que acontece? Troca de cheiro. Se eles voltar para a colônia de origem, o que vai acontecer com os guardiões? Não permite entrar mais. Chega. O teu tempo aqui foram 2 meses e vocês estão fora. Nunca mais aquelas abelhas vão pertencer à antiga colônia matriz. Porque elas tomaram vida
própria. Agora, deixando de lado a vida das abelhas, e você já entendeu muitas coisas a respeito do cheiro de Cristo. Você já compreendeu muita coisa a respeito de exalar o bom perfume de Cristo. O bom perfume, e quando se fala de perfume, ele é algo antigo. E quando se originou a história do perfume, foi quando eles colocaram madeiras sobre os assados e perceberam que nas mudanças de madeira, o sabor dos assados mudava e muda. Assim nasceu o perfume, o aroma. E a palavra perfume, ela vem do latim, que é perfumare, que significa per, origem, e fumare, que diz fumaça. Origem da fumaça. Então, quando você compra um perfume, saiba disso, que a origem foi a origem da fumaça. Alguém estava assando algo e percebeu o perfume que exalava da madeira. E assim nasceu-se a questão perfume. A palavra que a gente leu nessa noite fala, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós, eu quero que você diga assim, por meio da minha pessoa, por meio da minha pessoa, faz manifestar em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A fragrância do seu conhecimento, do teu pertencimento. De onde você pertence? De onde você pertence? Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Quando falamos de pertencimento, pertencemos a Cristo. Por isso, exalamos o cheiro de Cristo. Podemos ser diferentes na nossa característica e forma de relacionar com o mundo. Uns menores, outros maiores. Uns magrinhos, outros mais fofinhos. Uns branco, outros preto, outros amarelo, marrons, vermelhos, pardos. Não importa. Até porque não é essa estrutura que importa, mas importa o cheiro. Porque o cheiro indica pertencimento. O cheiro diz a origem. Indica a origem de pertencimento. E quando refletimos a respeito de perfume, é necessário a gente avaliar a composição de perfume. Porque quando a palavra fala para que possamos exalar o bom perfume, obviamente que o Paulo está dizendo a respeito da composição. Há várias composições de perfume.
E quando a gente faz uma análise sobre composição de perfume, de essência, de concentração de essência, eu quero que você fique aqui comigo, reflita e que você pegue aqui comigo. Existe um perfume que é considerado água de colônia. Quantos aqui conhecem? A água de colônia, ela tem uma composição, e a sua composição é de 3 a 5%. Ela é um efeito de duração na pele, e é um efeito momentâneo, é passageiro. Será que você está pegando? Tem gente que exala uma colônia passageira. Se eu estou num momento, num local, mas aquilo dura 1 hora, 2 horas, 6 horas, e deixou de exalar. Não deixa de ser perfume, mas é uma colônia, é de 3 a 5%. É água de colônia. Existe o segundo nível, que é a água do toalete. Ela tem uma essência de fixação de 5 a 10%. E ela tem uma estimativa de duração na pele de 4 a 6 horas. Essa é a capacidade de fixação de uma água de toalete. Não é da água de banheiro, é o nome de água de toalete. É um tipo de colônia. Por favor. Existe um terceiro nível. O terceiro nível fala de água de perfume. E esse tem na sua essência uma fixação de 10 a 15%. E tem uma estimativa de duração de 6 a 8 horas. Você fala, uau! Mas você já percebeu que ainda não dura uma semana de um culto no outro, né? Porém, não é disso que Paulo estava dizendo. Agora, existe o perfume. Perfume. Já o termo água já não existe mais aqui. Existe perfume. Qual é a concentração de um perfume? De 15 a 20. Se você pegar um Dolce & Gabbana original, como aquilo impregna e não sai. Se você pega uma Carolina Herrera, né, Tanca? Você não gosta? Só gosta. Aleluia. De 15 a 20% de fragrância. E a estimativa é de 12 a 20 horas. Você fala, uau, eu passo perfume hoje e estou cheirando amanhã. E quando Paulo, ele escreve a Coríntios, olha, queridos, que você possa exalar o bom perfume, algo que dura. Algo que permanece, porque ele tem uma origem, a origem é Cristo. Ele traz um pertencimento, porque pertence ao céu. Porque ele foi gerado do céu. Ele tem uma genealogia celestial. E a palavra diz, todos que são enxertados nele,
Através da fé, nós fomos enxertados em Cristo para pertencer à árvore verdadeira que é o Senhor. Então você começa a compreender o que Paulo está dizendo. Olha, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Que nos conduz vitoriosamente em Cristo, por nosso intermédio, e exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aquilo que se revela através de Deus. Porque para Deus somos aromas de Cristo. Porque para Deus somos aroma. Qual é o cheiro que está em ti? O que é que exala de você? Qual é o feromônio que exala de ti? Qual é a origem do que está exalando em você? E eu quero voltar novamente para a ciência. O pessoal se fala muito de ciência hoje, com relação ao Covid, né? Eu quero voltar novamente para o perfume, para que você entenda o que Paulo está dizendo nesse versículo. Existem as fixações dos perfumes, mas também existem as notas que compõem um perfume. Fala o quê? E você logo vai entender o que é um bom perfume. No conhecimento humano a respeito de perfume, a primeira nota chama-se nota de cabeça. Como? Nota de cabeça de fogos. O que é isso? Você já viu um fogos quando se solta? O que ele faz? Antes de você ouvir o ruído, ele expande, né? Lindo. Depois ele... Mas primeiro, ele indica de onde ele saiu. Isso chama-se cabeça de fogos. Quando ele se solta, aquela coisa linda que aparece, né? É quando ele se expõe. Quando você solta um fogos, ele faz, ele se expõe. Na sequência, para quem está visualizando, vai ouvir um ruído. A primeira nota do perfume é quando se expõe. Quando uma pessoa passa um perfume e a nota é alta, o que acontece? Você fala, nossa, que cheiroso. Então essa é a primeira nota. É a nota da exposição. É a nota da exposição. O cristão legítimo, querido, quando ele passa, logo ele é identificado. E a identificação não é pela forma do corpinho do pastor. A identificação não é pela sua forma física. Aliás, a identificação não pode ser por aquilo que você fala, ou por aquilo que você prega, mas por aquilo que você é. Se você é um bom perfume, não importa onde seja, você sempre terá o cheiro daquele perfume. E se a nota do perfume é uma nota de cabeça, e eu entendo que a nota do bom perfume de Cristo é algo que expõe. Porque ele é o perfume de Cristo. Porque você é o bom perfume de Cristo. Então eu entendo que é algo bom, se é genuíno, crente verdadeiro.
Você já entendeu do crente cebola, né? Cebola acaba com o cheiro de qualquer essência. Então, a primeira nota é a nota da exposição. Como cristão e cristãos legítimos, quando nós passamos, logo é identificado como homem, como mulher de Deus. Chama atenção. Por quê? Porque é um homem, porque é uma mulher de Deus, que exala o bom perfume. Então, há algo em ti que não há em outros, porque ele identifica pelo cheiro, não pelo, simplesmente, a capacidade de olfato que você tem. A segunda nota é a nota do coração. Essa nota do coração, eu estou falando agora de ciência, essa nota do coração é que o perfume é chamado de modificadores, ou seja, são ingredientes que são colocados dentro dele. São modificadores dentro de um bom perfume, que tem a finalidade de gerar através do cheiro tranquilizantes. Tem uns que é mais hardcore, pá. Tem uns que é mais puff, e etc, né? Aí depende da característica. Mas é a do coração, ou seja, aquilo que vai adentrar as pessoas. É aquilo que vai ministrar ao indivíduo. E o bom perfume de Cristo na vida do crente, ele desenvolve através da graça do conhecimento. Por isso que fala de coração. Fala de conhecimento. Em Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz: levando modificação nas pessoas através do testemunho. Levando a modificação na vida das pessoas através de testemunho. De mudança, são modificadores. Então, o bom perfume de Cristo modifica e começa a dar testemunhos. A terceira nota é a nota de fundo. Então, a nota de cabeça, a exposição, a nota do coração, são os modificadores que acontecem, e a nota de fundo, que é chamado de fixadora. E o fixador serve para a subsistência do perfume por mais tempo. É para grudar e não largar mais. É igual mexerica, aquela uma pequenininha, que se você descascar, você pode lavar a mão, você pode tomar banho de álcool. Covid não pega em você, mas um irmão chega e fala: ih, chupou vergamota, não, como é que é o nome? Existe um nome certo para aquela... É mexerica, mas ela deve ter uma qualidade também, deve ter um nome esquisito, mas enfim. Mas ela tem uma capacidade de fixação tremenda. Então, a terceira nota é a nota de fundo, aquilo que fixa. Agora, no tempo e no conceito divino, eu quero dizer para você que ela é para sempre. O bom perfume, eu disse que é de 10 a 20 horas. Mas a nota de fundo do bom perfume de Cristo, esse conceito é para sempre. Então não tem um prazo de validade, querido. Agora, para não ter prazo de validade, é necessário que seja um bom perfume. Porque se for uma colôniazinha, é momentânea na hora do culto.
Se for uma água de toalete, é por 6 horas. Se for uma água de perfume, é por 12 horas. Se for um Duque Cabana, um Carolina Herrera, é no máximo 20 horas. Agora, o bom perfume de Cristo, que é a estrutura espiritual, é para sempre. Agora, todas essas notas, elas dependem, primeiro, a atenção, e elas vão evoluindo gradualmente, e vai deixando um rastro. Vai deixando um rastro. E esse rastro vai perdurando na recordação. E a palavra do Senhor, no livro de João, no capítulo 2, no versículo 5, diz assim: Então, aquela mulher, ela falou ao servente: fazei tudo que ele vos disser. Certa feita, Jesus foi uma festa de casamento e faltou naquele casamento aquilo que era essencial. O vinho naquele contexto, naquela tradição. E quando Jesus falou para pegar a água e servir, pode e com certeza parece ser loucura. Prontamente sua mãe diz assim: fazei tudo o que ele disser. É nessa hora que indica qual é o nível de cheiro que você tem da parte de Deus. Dias atrás, eu estava sendo ministrado sobre cobertura espiritual. E o preletor falava a respeito de Elias e de Eliseu. E você só entende a importância da cobertura espiritual quando você precisa flutuar no machado. Eliseu compreendeu a importância de uma cobertura espiritual quando o machado cai no rio. Que ele diz: vem à tona. Essa é a hora da importância. A hora que o machado tem que flutuar. Ou seja, a hora que o sobrenatural precisa acontecer. A importância de um bom perfume, o perfume de Cristo, é nessas horas que você identifica o bom perfume de Cristo. Porque nas coisas corriqueiras e normais da nossa vida, você possa falar o seguinte: eu não preciso disso. Eu vivo sem perfume. Beleza. Mas ao contrário de não estar perfumado, significa fedido. Porque ele tanto serve para a morte como para a destruição. Porque existem pessoas que não exalam o perfume de Cristo e ao contrário disso. Existem outros feromônios dominando esses indivíduos e indivíduas, que não é o bom perfume de Cristo. Ou seja, que não impacta nada, que não influencia nada, que não traz prazer em nada, que não edifica em nada, que não faz nenhuma mudança agradável, significativa. Mas ao contrário, a Bíblia traz essas narrativas como carniça, corvo e etc. Porque são coisas destrutivas. Agora, a gente entende que Salomão, ele descreve no livro de Eclesiastes,
no capítulo 10, do versículo 1, que ele mostra a importância e ele classifica essas questões como astúcias ciladas. A fragrância invertida, ela é astúcias e ciladas. Você só entra em ciladas e cai em astúcias. Agora, o próprio Salomão também descreve, no livro de Eclesiastes, a respeito da importância do óleo, que é colocado sobre a cabeça e que desce sobre a cabeça, sobre a barba, no sentido de envolvimento, de proteção, de cuidado, e etc. E a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 15 e 16, assim: para que, segundo as suas riquezas de glórias, vos conceda que sejais fortalecidos no poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Mediante o Espírito no homem interior. Se o Espírito de Deus está dentro de ti, qual é o perfume que você exala? É o bom perfume de Cristo. O versículo 17 diz assim: assim também habite Cristo no vosso coração. Aonde que habita Cristo? No meu coração, no seu coração. Pela fé, estando-vos arraigados e alicerçados em amor. Aleluia. Em amor. E eu quero finalizar nesta noite a respeito do bom perfume de Cristo. Que esse texto de 3 versículos que a gente leu, de 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 2, do 14 até o 16, que você possa meditar na sua casa e refletir a respeito do bom perfume. Que tipo de fragrância que você está exalando? A Bíblia não fala isso, agora segundo São Ruberley, capítulo 10, em alguns versículos, mas eu acredito que no céu, os anjos que guardam, é mais ou menos aquela jataizinha, voando e é o cheiro que exala. Não importa o nível de modificação para você exalar, cada um tem um nível diferente. A ação de Deus é diferente na vida das pessoas e Deus não se importa com esses níveis, mas importa com o cheiro. Não importa se é um pecadinho ou um pecadão, o que importa é o perdão. Porque através do perdão exala o cheiro. E é pelo cheiro. É pelo cheiro. A Bíblia não fala, mas eu creio, é pelo cheiro. E eu quero dizer uma coisa para você, lá não entra intruso, hein? Esqueça. Não tem como, ou é pertencimento. Se você exala o cheiro de bom cheiro de Cristo, você pertence a Cristo. Você pertence à colônia celestial. Agora, quando sai para o mundo, recebe outros cheiros, se contaminam com outras rainhas, com outros reinados. E muda a característica do cheiro. E eu só quero dizer que Cristo é a única solução para retirar o cheiro de outras colônias. Cristo é a cebola, no bom sentido, para que você possa ter um novo pertencimento. A morte de Cristo na cruz foi para te dar um cheiro. E eu observo aquele ladrão da cruz, quando ele se arrepende e ele se declara Jesus e Cristo fala assim: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso.
Olha que banho de perfume poderoso. Que fragrância poderosa. Agora, aquilo foi instantâneo. Não precisou de mais nada, aquilo foi o suficiente para herdar o céu. Mas uma coisa é clara, aquele ladrão não desceu da cruz. Agora, se ele desce da cruz para seguir a tua jornada diária, ele precisaria continuar exalando o cheiro de Cristo. Então, Cristo te perdoa da forma que você é, da forma que você está. O que ele pede é que você continue tendo o cheiro dele. Continue tendo o cheiro dele. Que você possa exalar o bom perfume, o perfume de Cristo. E que você tenha um sentimento de pertencimento à colônia do céu. Porque existe uma colônia do inferno. E não vale a pena viver de colônia, de águas de colônia. Não vale a pena viver de água de toalete, ou seja, são coisas superficiais, momentâneas. Nem de água de perfume. Nós precisamos experimentar e viver o bom perfume. Aquele que tem uma fixação de fundo permanente. Aquele que tem, na sua característica de cabeça, a exposição. Uau! Quando você passa, as pessoas percebam. Quando você fala, as pessoas sentem. Quando você anuncia Jesus, as pessoas choram. Você precisa ser aquele perfume que tem um modificador de que transforma o coração das pessoas. De conhecimento, de sabedoria do céu, de discernimento. E que você tenha uma fixação de fundo permanente, não de 20 horas. E se for em forma de gás, você fala, tem uns que dura 48 agora, né? Aleluia. Mas é permanente. Eu quero que você coloque-se em pé, por favor. Qual tem sido a fragrância que você tem exalado? Que você tem transmitido? Qual é o cheiro que você transmite às pessoas? Eu quero orar nesta noite, você possa fazer a tua oração onde você está. Você que está aqui na comunidade, você que está nos assistindo pelo YouTube. Qual é a fragrância que você tem exalado? Qual é o cheiro que você tem exalado? Cristo te convida nesta noite para exalar o seu bom perfume. Um perfume que vai transformar a vida de pessoas. Não por palavras, mas por tua presença. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos o teu santo nome. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Pai, pela tua palavra que nos fala acerca de perfume, o bom perfume de Cristo. Que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. Que possamos transcender, Pai, esse bom perfume de Cristo. E que este perfume, Pai, que vem da fumaça, que vem da tua chama, do teu fogo ardente, que queima tudo aquilo que impede. Nós pedimos nessa noite que a tua presença venha, Pai, sobre nós. E que possamos exalar esse bom perfume, Pai, por onde passarmos. Nós abençoamos o nosso povo, Pai. Declaramos uma semana de bênção na vida deles. Nós abençoamos a nossa célula de quarta-feira, Pai, o nosso próximo culto aqui nos sábados e domingos. Pedimos a tua graça, a tua bênção, que o Senhor guarde e o proteja a cada um. Que eles tenham uma semana abençoada na tua presença. Nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Não saia sem
cumprimentar o teu irmão, diga assim: